Fala galera, todos bem como estão? Eu sou o professor Pedro Campos, aqui junto para mais um encontro, mais um bloquinho para falar do incrível mundo da matemática nessa nossa playlist maravilhosa, começando matemática do zero. Várias aulas, estamos aqui, sei lá, esse aqui é o nono encontro da lista, a minha terceira participação, exatamente quarta aula, abri um monte de coisa aqui sem querer quando fui começar a aula, pronto, quarta aula do nosso Começando Matemática do Zero. Já tivemos aí 2 encontros com cada um dos 4 professores, eu, Júlio Arruda e Rafael Serra Nassif, e aqui estamos começando nossa terceira quarteto de lives, e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema bem interessante, um tema bem importante e que muita gente se atrapalha não só nas questões, mas no entendimento, que é MDC, máximo divisor comum. Lembrando que já na semana passada, semana retrasada, Rafael falou sobre MMC com vocês, quem não viu, veja lá. Vocês também já viram o conceito de faturação, fiz exame hoje, estou com um negócio aqui ainda, vou tirar, que coisa horrível. E hoje eu parto da parte do MDC, tá certo? E aqui é um tema, como eu disse, que muita gente se atrapalha e por isso eu quero partir do básico. A gente vai chegar a fazer questão de prova, eu quero resolver questão de prova, só que antes eu quero partir do básico. Então, para começar, vem comigo na telinha e já vou fazer para vocês uma pergunta muito simples, muito simples. Mas ela é simples, só que eu acho que ninguém nunca fez. Por mais que a pergunta seja simples, eu acho que ninguém nunca fez essa pergunta para vocês. Mas vamos lá. A pergunta é: o que é o MDC? Essa é a pergunta. O que é o MDC? Aí o cara vira e fala: Pedrão, lógico que já fizeram essa pergunta para mim, inclusive já me ensinaram isso, e eu estou careca de saber, mais até do que o senhor, que MDC é o máximo divisor comum. Eu sei o que é MDC. É o máximo divisor comum, que com esses pontos aqui não deu o mesmo efeito, né? Acho que assim fica mais charmoso. Tá definido. E galera, aí mora um problema. Por quê? Eu não perguntei para vocês o que significa a sigla MDC, que sim, significa máximo divisor comum. Eu perguntei o que é o MDC, ou seja, em outras palavras, o que é o máximo divisor comum. E o cara vira e fala: Pedrão, aí ninguém nunca perguntou mesmo. Exato, velho, falei que ninguém nunca tinha perguntado. E isso é um dos grandes problemas da galera com a matemática. Por quê? Inclusive, a culpa eu nem acho que é de vocês, tá? A culpa eu acho que vem de como a matemática ela é ensinada na nossa vida, tá legal? Porque a matemática ela é ensinada como se fosse um conjuntinho de fórmulas, certo? Então, em dado momento, na escola, a tia Maroca chegou e falou: ó, vamos falar do MDC. O MDC é o máximo divisor comum. E você calcula ele assim, pá! E peraí, quando eu digo para você que MDC é o máximo divisor comum, eu não estou te explicando o que é o MDC. Eu estou dizendo o que a sigla MDC significa. Só que com isso você não vai entender o que é esse máximo divisor comum. E aí, se você não entende uma ferramenta, como você espera saber usar? É aquele problema. Ah, Pedrão, quando o professor faz em sala de aula, eu resolvo, eu entendo, mas depois quando eu vou fazer sozinho, eu erro. É porque, na verdade, você não entendeu. Você viu o que o professor fez, acabou se acostumando, mas você não entendeu exatamente o que é aquela ferramenta. Então, nossa missão aqui hoje é essa: entender o que é o MDC. Entender o que é o máximo divisor comum. Porque a partir do momento que você entender esse conceito, você também consegue entender o porquê essa ferramenta vai ser utilizada em algumas situações, tá legal? Então vamos começar a brincadeira aqui nessa mesma tela. E para você entender o que é máximo divisor comum, primeiro a gente precisa entender o conceito de divisor. E bom, aqui eu não preciso me alongar muito no conceito de divisor, porque vocês já tiveram nessa própria playlist de matemática do zero, vocês já tiveram o conceito de divisor. Se não me falha a memória agora, foi com o Júlio
essa aula. Mas vamos por cima. O que é um divisor? É basicamente um número que divide, certo? Então, vamos começar por aqui. Ó. Vamos imaginar que eu queira saber quais são os divisores do 12. O que vão ser os divisores do 12? São os números que podem dividir o 12. Tá, só que essa explicação não foi muito boa, porque, por exemplo, eu posso dividir 12 por 7, só não vai dar um resultado exato. Beleza, então melhorar. Divisor são aqueles números que quando eu divido, certo? Os divisores do 12 são aqueles números que quando eu divido o 12 por eles, dá um resultado inteiro e resto zero. Tá legal? Beleza. E quais são esses números? Vamos de cima para baixo. Primeiro, qual o maior divisor que o 12 tem? Ele mesmo, concorda? Todo número é divisor de si mesmo. E o maior divisor, inclusive, que um número pode ter é ele mesmo. Então, o maior divisor que o 12 tem é o próprio 12. Depois, na sequência, qual é o próximo divisor? O 6. 12 dividido por 6 dá 2. Na sequência, eu tenho o 4, o 3, o 2 e, por fim, o 1. Já que todo número dividido por ele mesmo, dá ele mesmo. Todo número dividido por 1, perdão, dá ele mesmo. Tchatchazinho por 1 dá tchatchazinho, certo? Então, estes aqui são os divisores do 12. Por curiosidade, tá? Aqui eu vou fazer uma curiosidade agora, não é nem tanto dessa aula, mas tem a ver com o que vocês já viram nas outras aulas dessa playlist de Matemática do Zero. Inclusive, se não viu as outras aulas, vai lá na playlist no canal e assiste. Tá tudo lá. Voltando. Olha quem são esses divisores. Quando você fatora o 12, e lá no passado vocês já viram sobre fatoração nessa playlist, vocês vão ver que o 12 ele vai ser 2 vezes 2 vezes 3, certo? Essa é a fatoração do 12. Vou até fazer diferente. 2 vezes 2 vezes 3. E o que significa isso? Significa que quando eu pego o 12 e quebro ele em números primos, o que são os números primos? São as pecinhas que a gente usa para formar um número. Tá legal? Então, o número primo são as pecinhas que eu uso para formar um número. E quando eu fatoro o número 12, eu tenho isso aqui. Ou seja, o 12 ele é formado por duas pecinhas de 2 e uma pecinha de 3. Essas são as peças que formam o número 12. E aí, se eu fizer 2 vezes 2 vezes 3, dá 12. Mas se eu fizer 2 vezes 3, dá 6. Se eu fizer 2 vezes 2, dá 4. Se eu pegar só o 3, dá 3. Se eu pegar só o 2, dá 2. E aí, vamos lembrar que dentro de todo número existe um, que é o elemento neutro da multiplicação. Se eu não pegar nenhuma dessas pecinhas, eu vou ter o número 1. Então, o divisor, ele é um número, ou melhor, os divisores, eles são os números que são formados com as mesmas pecinhas do original, do dividendo. Então, os divisores de 12 são os números formados com as mesmas peças que formaram 12. Uma ou mais delas, certo? Mas sempre limitado a essas pecinhas, salvo um, que é quando eu não pego peça nenhuma. Até aqui, beleza? Essa parte até daqui, ela nem tem tanto a ver com a aula de hoje, mas é um complemento legal com o que vocês já viram no passado. Então tá lá, estes são os divisores de 12 e eu tô vendo que todos esses números encaixam dentro do 12. O 12 encaixa uma vez dentro dele, o 6 encaixa 2 vezes dentro do 12, o 4 encaixa 3 vezes, o 3 4 vezes, o 2 6 vezes e o 1 12 vezes. E aí guarda o que eu vou te falar agora. Em outras palavras, a gente pode considerar que os divisores são os números que encaixam dentro do meu número.
Os divisores do 12 são os números que cabem, encaixam dentro do 12. Os divisores de 29, peguei um péssimo número, muito bem, seriam os números que encaixam dentro do 29. Os divisores de 1 milhão são os números que encaixam perfeitamente dentro de 1 milhão. Então entenda essa ideia do divisor. Vamos pensar como divisor são os números que encaixam dentro dele. E aí isso faz todo o sentido de dizer que eles são formados pelas mesmas pecinhas, como eu acabei de mostrar. Porque para um número encaixar dentro do outro, ele tem que ser formado com as mesmas pecinhas. Senão eu teria pecinhas, e por pecinhas entenda-se números primos distintos. Legal até aqui? Tranquilo? Vamos para mais um caso. Já montei os divisores do 12. Vamos fazer agora rapidinho os divisores do 18. Vamos lá, Salá. Qual é o maior divisor do 18? Lembra, o maior divisor de um número é ele mesmo. Então, o maior divisor do 18 é o próprio 18. Repara que eu não posso ter um divisor maior do que o número, já que, por ser divisor, ele tem que encaixar dentro do outro, não tem como um número maior encaixar dentro do 18, concorda? Não faz sentido. Então, o maior divisor que o 18 tem é ele mesmo. E, de novo, o maior divisor que um número tem é ele mesmo. Depois, o próximo divisor é o 9. Na sequência, o 6. Depois, eu tenho, cuidado que agora o 4 não é, mas tenho o 3, o 2 e o 1. Belezinha? Tranquilo? Caraca, Pedrão! Olha lá, o 12 tinha 6 divisores. O 18, ele tem 6 divisores. Então quer dizer que todo número tem 6 divisores? Ô, velho. Cala a boca, não é? Perdeu o controle. Não, tá bom? Cuidado que é só coincidência que os dois têm 6 divisores. Na verdade, essa coincidência, ela tem a ver com a fatoração deles. Por quê? A gente viu que o 12, ele era 2 vezes 2 vezes 3. E aí, conforme eu vou pegando os kitzinhos, vou até fazer diferente. Vai formando esses caras. Quem que vai ser o 18? Se você fatorar o 18, você vai perceber que ele é o 3 vezes 3 vezes 2. Certo? E aí, por que eu tenho a mesma quantidade de divisores? Porque divisor vão ser os números formados com as mesmas pecinhas. Então, quando eu pego todas as pecinhas, dá o próprio número. Quando eu pego o 2 com o 3, as duas maiores, sendo que o 2 está empatado aqui, dá o 6. As duas maiores deu 9. Depois, as duas menores deu 4. As duas menores deu 6. Só a maior deu o 3. Só a maior deu o 3. Só a menor deu o 2. Só a menor deu o 2. E nenhuma delas dá 1, nenhuma delas dá 1. Então, como a estrutura da fatoração deles é muito parecida, eles acabam tendo o mesmo número de divisores, mas é só uma coincidência numérica, tá beleza? E aí, mais uma vez, a gente está vendo que os divisores do 18 são os números que encaixam dentro do 18. Até aqui, tá tranquilo? Agora, por enquanto, a gente só explicou o conceito de divisor. Para entender o que é MDC, a gente precisa entender também o porquê do comum e principalmente o porquê do máximo. Então vamos agora falar do comum. O que significa quando eu estou analisando o divisor comum? Pô, divisor é um conceito que a gente aplica para um único número. Então eu tenho os divisores do 12. Depois eu tenho os divisores do 18. Quem são, e presta atenção que é importante isso que eu vou falar agora. Quem são os divisores do 12?
Os números que encaixam dentro do 12. Quem são os divisores do 18? Os números que encaixam dentro do 18. Só que às vezes eu tenho um problema e que dentro desse problema eu preciso de um número que encaixe dentro de mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Às vezes eu preciso de um número que encaixe ao mesmo tempo dentro do 12 e dentro do 18. Para encaixar dentro do 12, divisor do 12. Para encaixar dentro do 18, divisor do 18. E se eu quero que encaixe dentro dos dois ao mesmo tempo, eu quero um divisor comum dos dois. Então, o divisor comum a gente procura quando a gente quer que algo, um número, encaixe em mais do que um valor ao mesmo tempo. E aí? Nesse nosso caso, quais são os divisores que eu tenho em comum? Pô, o 12 não, nem o 18, o 9 também não está em comum, já o 6 ele aparece. Então, o primeiro divisor comum que eu tenho é o 6, ele aparece nos dois ao mesmo tempo, o 4 não, e aí por fim o 3, o 2 e o 1, eles aparecem também. Então, quando eu falo em divisor comum, eu tenho o 6, o 3, o 2 e o 1. Tá, Pedrão, legal. Legal. Agora, onde essa história entra? Porque eu não estou conseguindo visualizar essa história de um número entrando em mais de um ao mesmo tempo. Estou meio perdido. Vou para um exemplo prático. Imagine que eu tenha uma sala. E aqui eu vou usar medidas que não fazem muito sentido com a vida real, tá bom? Mas como esse é um tipo de questão que é muito comum de aparecer, tanto que a gente vai ver daqui a pouco, eu vou usar esse exemplo. Mas se você abstrair as medidas, você vai entender bem. Então lá. Vou imaginar que eu tenho uma sala aqui na minha casa que tem 18 metros de largura por 12 metros de comprimento. Uma sala 18 por 12 ou 12 por 18, tanto faz. Tá certo? E aí eu quero preencher o piso dessa sala com lajotas, pisos, enfim, tanto faz. Eu quero preencher com o piso o chão da minha sala. Só que vocês sabem que eu tenho toque, já falei várias vezes isso, e eu não quero que esses pisos tenham que ser recortados. Sabe quando você vai colocando o piso na sala? E aí tá bonitinho, só quando chega no cantinho não cabe outra, dá aquela serradinha, bota um pedaço e tal. Eu não quero. Eu tenho toque. Ah, Pedro, mas sei lá, deixa embaixo do sofá. Não interessa. Eu quero que encaixe perfeito. Perfeito. E aí vamos pensar. Se eu tenho uma sala, vou até desenhar, vou até representar. Vou me colocar aqui na tela, porque eu sou egocêntrico. Vocês me conhecem. Tô aqui. E vou imaginar que eu tenho ali uma sala. Meu Deus do céu. Uma sala verde. Vou imaginar que eu tenho uma sala 18 por 12 ou 12 por 18. Tá? Beleza? E aí eu quero preencher o piso dessa sala com uma lajota para encaixar perfeitamente. Ficou meio desproporcional aqui, né? Agora tá melhor. Aí vamos começar pensando no 12, certo? Essa é a sala da minha casa e eu vou preencher essa sala. Só que essa sala vai ser preenchida com uma lajota, um piso que é quadrado. Beleza? Tá lá. E o que eu quero? Como eu disse, eu quero que esse piso encaixe perfeitamente nessa sala. Ou seja, eu não quero ir colocando pisos aqui, e aí quando eu chego lá no cantinho, vou colocar minha porqueira. Olha lá. Cheguei aqui no cantinho, não cabe outro piso. Aí eu tenho que pegar um deles, colocar aqui e dar aquela boa e velha serrada que em toda a casa é feita. Inclusive a minha é assim, tá? Esse toque é só ilusório. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que encaixe perfeitamente. E aí vamos pensar. Se eu quero que encaixe perfeitamente, qual o cuidado que eu teria que tomar? Para encaixar perfeitamente no 12, lembra, um número que encaixa perfeitamente dentro de outro é um divisor. Então, para esse cara encaixar perfeitamente dentro do 12,
o tamanho dessa lajota teria que ser um divisor do 12. Então, se eu pegar uma lajota que tem 12 metros de comprimento, beleza, vou colocar aqui, ó, vai caber uma lajota só, mas vai encaixar perfeito. Se eu quiser pegar uma lajota, já distorci tudo, que tem 6 metros de comprimento, beleza, eu posso. Imagina que tá certinho, tá? Eu encaixo aqui, vão ser 2 lajotas e vai caber perfeito. Se eu quiser pegar uma lajota que tem 4 metros de comprimento, beleza, eu posso. Eu vou encaixar 3 lajotas aqui e vai ficar perfeito. Agora, eu poderia pegar uma lajota de 5 metros? Não, de 5 metros não posso, porque depois de alinhar 2 lajotas de 5, sobrariam 2 metros onde não caberia outro piso e eu teria que serrar, tá bom? Ou seja, para que essa lajota encaixe perfeitamente nessa medida, ela precisa ser um divisor do 12. Só que eu disse que a lajota é quadrada, tem todos os lados iguais. E eu não quero que ela encaixe simplesmente aqui na largura, mas eu quero que ela encaixe também no comprimento. E aí traz um problema pra gente. Por quê? Uma lajota de medida 4 encaixaria no 12. Seriam 3 lajotas. Só que já não encaixaria no 18. Porque ao colocar as lajotas de lado 4, eu teria colocado 4 lajotas e faltariam 2 metros onde não caberia uma outra lajota. Então, nesse caso, onde eu quero que encaixe nas 2 medidas ao mesmo tempo, o 4 já não serve mais, porque o 4 encaixa no 12, mas não no 18. Então, normalmente, quando você quer que um valor encaixe em mais de um número ao mesmo tempo, você está trabalhando com um divisor comum. Tá certo? Crises? Usei esse exemplo da sala com lajotas porque é uma questão que a gente vai fazer daqui a pouquinho que está aqui no material. Só que esse exemplo ele pode ser expandido para várias situações. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um lote com 12 documentos e um outro lote com 18 documentos. E eu quero guardar eles em gavetas, todas com o mesmo número de documentos. Opa, peraí. Se eu quero pegar esses 12 documentos e dividir em gavetas, e quero pegar esses 18 documentos e dividir em gavetas, e eu quero que essa divisão seja perfeita, eu preciso que o número de documentos que eu coloco em cada gaveta seja um divisor comum do 12 e do 18. Outro exemplo, eu tenho barras de comprimentos diferentes e eu quero serrar elas em pedacinhos iguais. Tem uma fábrica que recebe a matéria-prima em barras de comprimentos diferentes e quer serrar elas todas em pedaços iguais. Para que não sobe rebarba, esses pedaços precisam ser divisores do tamanho das barras. Então eu vou cortar num pedacinho que é divisor comum de todas as barras. Acabou. Beleza? Então sempre que você tem mais de um valor para ser dividido em partes iguais, você está trabalhando com um divisor comum destes valores. Tá claro até aqui? Crises? Beleza, Pedrão. Já entendi o que é divisor e já entendi o que é comum. A minha pergunta agora é: por que eu uso o máximo? Até porque eu sei que lá no MMC é o mínimo. E a matemática não se decide, irmão. Num é o mínimo, no outro é o máximo, eu fico perdido. E calma. Existem 2 motivos para a gente estar trabalhando com o máximo agora, tá bom? 2 motivos. O primeiro motivo ele é óbvio. Qual é o menor divisor comum de quaisquer números? Vou perguntar de novo. Qual é o mínimo ou menor, tanto faz, divisor comum entre quaisquer números? Pedrão, não sei. Pensa comigo. Ó. Se eu fosse analisar os divisores
de 1.234.781. Eu vou fazer essa brincadeira aqui, ó, com este número. Claramente, a gente perderia a vida fazendo isso, não interessa o que vai acontecer, o que importa é que lá no final, quando eu chegar no último divisor, isso vai terminar com 1, porque o menor divisor que um número pode ter é o 1. Já que a gente está falando de números inteiros, o 0 ele não pode dividir e número negativo não entra na jogada. Então, todo número vai ter por menor divisor o 1. Então, se eu perguntasse para vocês qual é o menor divisor comum de qualquer número, a resposta seria sempre 1. E qual o sentido de você fazer uma pergunta que tem sempre a mesma resposta? Nenhum, tá legal? Então esse é o primeiro motivo da gente utilizar o máximo. Mas existe um segundo motivo que é bem importante também, na verdade, que é mais importante, que é o seguinte. Qual é o máximo divisor comum entre o 12 e o 18? Fácil descobrir. Eu estou vendo que os divisores comuns são 6, 3, 2 e 1. Então, o máximo divisor, o maior deles, é o 6. Então, o MDC é o 6. Beleza? Vou até fazer 6 separado. O MDC é o 6, certo? Beleza. Agora, vamos fazer uma brincadeirinha juntos. Quando eu fiz isso aqui, ó. Eu estava calculando os divisores, certo? Quando a gente fez isso aqui, a gente estava calculando os divisores do 12. O mesmo aqui, né? Quando eu fiz isso, eu estava calculando os divisores do 18. Então eu vou agora fazer os divisores do 6. Sabe, quais são os divisores do 6? O próprio 6, certo? Todo número é divisor de si mesmo. Depois, qual que é o próximo? O 3, o 2 e o 1. Concorda que estes são os divisores do número 6? E o que você está percebendo? Que 6, 3, 2 e 1 são basicamente os divisores comuns entre o nosso número. Então, por que a gente trabalha com o máximo divisor comum? Por um motivo muito simples, porque ao definir quem é o máximo divisor comum, você automaticamente definiu todos os outros divisores. Por quê? Porque os divisores do MDC serão todos divisores comuns. Então, se eu digo para você assim, o MDC entre dois números é 16. O que eu estou dizendo? Que todo número que divide o 16 é capaz de dividir esses dois números. É isso. Inclusive, não precisa nem ficar limitado a 2, tá? Se eu tiver 4 números diferentes, 4 números, e eu disser para vocês que o MDC desses 4 números é 26, o que eu estou dizendo? Que qualquer número capaz de dividir o 26 vai ser divisor comum desses 4 números. Entenderam a brincadeira? Tranquilidade? Crises? Beleza, Pedrão, entendi a jogada. Agora eu sei o que é MDC. Só que tem um problema. Eu não sei calcular, porque assim, isso que você fez foi legal pro 12 e pro 18. Agora, na marra, eu ter que fazer isso para todo mundo não vai rolar. Imagina que eu tenho 3 números para calcular MDC, são números grandes, eu vou me perder. Calma, fica tranquilo. A ferramenta para você calcular MDC
ela é a mesma ferramenta que você utilizou para calcular MMC e que vocês aprenderam na aula com o Serra, aula passada. É a fatoração. Então, como que você vai fazer para calcular o MDC? Você vai escrever os seus números, então, no caso, o 12 e o 18, e vai fatorar eles juntos, certo? Só que a brincadeira é uma coisinha só diferente, tá bom? Você vai fatorar do mesmo jeito que você faz MMC, que vocês já treinaram na última aula. Você só vai tomar um cuidado, bem simples, que é o seguinte, ó, vamos começar a fatoração. Não precisa ficar olhando para os dois números. Meu conselho, pega o número mais bonitinho, no caso acho que o 12, e se preocupe em fatorar ele. Tá bom? Esquece o resto, olha para o 12 e se preocupe em fatorar o 12. O 12, por ser um número par, pode ser dividido por 2. Então, 12... Opa, a garganta falhou. Vou botar o 2. Aí vamos lá. 12 dividido por 2 dá 6. E aí tenta dividir o outro número. Se der, deu. Se não der, não tem problema. Só que no caso 18 é par, dá para dividir. 18 por 2 dá 9. E aí, você vai fazer o seguinte. Quando o seu número... Então, presta atenção. Quando eu coloquei o 2 aqui, ele foi... Meu Deus, deu uma distorcida forte aqui. De novo. Aí, garoto. Então, lá. Quando eu coloquei o 2 aqui, ele foi capaz de dividir tanto o 18 quanto o 12, concorda? O 2, ele foi capaz de dividir tanto o 18 quanto o 12. 12 por 2 deu 6, 18 por 2 deu 9. E o que significa isso? Quando o nosso número for capaz de dividir todos os termos da fatoração, você vai vir aqui nele, ó, e vai colocar uma marquinha, tá bom? Isso só que a gente tem de novo em relação ao MMC. O MMC você só fatorava. Agora, quando o número for capaz de dividir todo mundo, você vem e coloca uma marquinha. Só isso. E aí continua a fatoração. Lembra que eu estava olhando para o 12? O 12 agora é o 6. 6 é par, dá para dividir por 12. Ai, Pedrão, mas o 9 não dá. Esquece ele. Olha para o número mais fácil e pronto. O 6 é par, dá para dividir por 2. Então, vamos lá. 6 dividido por 2 dá 3. O 9 não dá para dividir por 2. Pelo amor de Deus, não me coloca 4,5 na fatoração, não vem número quebrado. Se não deu para dividir, você simplesmente copia ele. E agora, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Agora, nesse novo caso, este 2, ele foi capaz de dividir o 6. Vou tentar aproximar isso aqui mais, para ver se fica... Olha, ele ficou charmoso, hein? Para sobrar mais passarinho. Esse 2 foi capaz de dividir o 6, mas não foi capaz de dividir o 9. E aí, quando ele não consegue dividir todos os termos, ele não recebe marquinha. Vamos continuar. Olhei para o 3. O 3 é primo, só dá para dividir por 3. Vou jogar o 3. 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 9 dividido por 3 dá 3. Esse 3 agora conseguiu dividir todos os números que aparecem. Então você vem e coloca a marquinha nele. E aí, para finalizar, aqui virou 1, e quando um número chega a 1
ele não participa mais da faturação, então eu já sei que daqui para frente ninguém mais vai receber marquinha, porque para receber marquinha teria que dividir todo mundo, e o 1 não participa mais da faturação. Mas eu tenho que continuar faturando, só para finalizar bonito, não faz por que não. Então, olhei para esse 3, ele é número primo, só dá para dividir por 3, e repara que eu só olhei para esse número agora, porque o que eu estava olhando antes acabou. E aí, fazendo a faturação, o 1 não pode ser dividido por 3, eu nem copio porque o 1 já morreu. O 3 dividido por 3 dá 1, e esse cara não conseguiu dividir todo mundo. Então ele não ganha a marquinha. Certo? E aí, quando você terminar de faturar, é bem simples. Não precisa colocar uma régua na lousa, coloquei sem querer. Para você encontrar o MDC, é só você multiplicar os números que receberam a marquinha. Então eu tive marquinha no 2 e tive marquinha no 3. 2 vezes 3 dá 6. Tranquilo? Crises mal olhados. Então repara, procedimento muito parecido com o MMC, a única diferença é que agora você toma o cuidado de que quando o elemento da faturação consegue faturar, dividir todo mundo, ele ganha marquinha. E claro, aqui eu tinha 2 termos, então precisava dividir os 2. Se fossem 3 termos, o cara que eu coloco na faturação precisaria dividir os 3 para ganhar marquinha, só 2 não vale. Se eu tivesse 5 termos, o cara precisa dividir os 5 para ter marquinha, senão não vale, tá bom? E agora que você já entende o que é MDC, máximo divisor comum, e você já sabe calcular o que é MDC, Pedrão, eu quero uma questão, meu irmão. Eu quero ver uma questão de MDC. Então você vai ver. Então vem comigo aqui na nossa telinha. Calma aí, que eu não tô na telinha. E agora sim, a nossa questão, tive que dar uns 30 cliques para chegar nela, mas está aqui. Nossa questão, ela diz assim: queremos revestir todo o piso de uma sala retangular de 3,5 metros de largura e 2,1 metros de comprimento com lajotas quadradas inteiras. Elas não podem ser quebradas. Qual a quantidade mínima de lajotas que devemos utilizar? E bom, o cara lê a questão e bate o olho nisso aqui. Quantidade de lajotas mínima. Aí ele já vira e fala: ai, Pedrão, peraí, meu brother, peraí. Se é mínimo, é MMC, porque MMC que é o mínimo múltiplo comum. Irmão, segura o tchan, tá legal? Segura aí que a gente nem interpretou a questão, como que você vê uma palavra e já quer tirar a conclusão. Inclusive, vou dar uma dica bônus. Examinador adora esconder a palavra máximo usando a palavra mínimo e vice-versa. Esconder a palavra mínimo usando máximo. Não. Mas isso não faz sentido. Mínimo e máximo são opostos, mas dependendo da estrutura e do contexto, esses opostos se complementam. E você já vai entender. O importante é, guarda no coração, não é porque você lê o mínimo que é MMC, tá bom? E nem se tivesse lido o máximo, MDC. Não é essa associação. Interpreta o problema. Não pega a palavrinha. Entenda o problema. Interpreta a situação. E aí você vai entender matemática. Então vamos lá. Qual que é a situação? Ele tem uma sala retangular. Vou colocar aqui nossa sala. Ele tem uma sala retangular. E essa sala tem 2,1 metros de comprimento por 3,5 de largura. Tanto faz onde você bota 3,5 e 2,1. Eu coloquei assim para ficar mais de acordo com o desenho que eu fiz. E o que ele quer fazer? Ele quer revestir todo o piso dessa sala com lajotas quadradas inteiras.
Elas não podem ser quebradas. Então, vamos lá. Ele vai colocar nessa sala lajotas quadradas, e vamos lembrar que se a lajota é quadrada, é porque as medidas delas são todas iguais. Largura igual a comprimento. Vou até dar uma letrinha para a gente representar isso, vou chamar de L, tá bom? Só para ter uma letra. Vamos falar que a largura e o comprimento dessa bagaceira é L. Ó, L. Belezinha? Ficou meio gordinho? Não tava não? Agora tá bom. Certo? E ele não quer que essas lajotas sejam quebradas, ou seja, de novo naquele exemplo que eu já tinha dado pra gente, ele não quer ir colocando lajotas aqui, e aí quando chega no cantinho, não cabe outra lajota e ele precisa serrar, tá bom? Então, como a gente viu no exemplo que eu dei lá atrás, para que essa lajota encaixe perfeitamente nessa medida, o tamanho dela precisa ser um divisor do 2,1. Só que eu não quero que a lajota encaixe apenas na largura. Eu quero que ela encaixe também no comprimento, ou vice-versa. Então, para que a minha lajota encaixe perfeitamente nessa medida de 3,5 metros, significa que o tamanho da lajota tem que ser de um tamanho que encaixe dentro do 3,5. Ou seja, o tamanho da lajota tem que ser um divisor de 3,5. Tá legal? Então, com isso que a gente viu até agora, a gente percebeu que a nossa lajota, o tamanho da nossa lajota, tem que ser um divisor comum, e eu estou representando como DC, divisor comum, anota aí, do 2,1 e do 3,5. Beleza? Tranquilo até aqui? Pedrão, tranquilo, então matei. Divisor comum é o MDC. É só calcular o MDC. Calma, jovem gafanhoto. Quem aqui falou de máximo divisor comum até aqui? Ninguém. O que a gente viu até agora é que o lado da nossa lajota precisa encaixar ao mesmo tempo no 2,1 e no 3,5. O que significa que o lado da nossa lajota tem que ser um divisor comum do 2,1 e do 3,5. Mas em momento algum eu citei o maior divisor comum. Na verdade, por enquanto, qualquer divisor serve. Pô, Pedrão, e onde entra o máximo divisor comum? Aqui, ó. Lembra que eu falei que o examinador adora camuflar o máximo com a palavra mínimo? Aqui, ó. A pergunta é: qual a quantidade mínima de lajotas que devemos utilizar? Presta atenção. Qual a quantidade mínima de lajotas? Você tem uma sala. Você quer preencher essa sala com lajotas. Se você quer o menor número possível de lajotas, qual cuidado que você vai tomar ao comprar a lajota? Escolher a maior possível. Se eu quiser preencher essa sala com umas lajotinhas desse tamanho, eu posso? Posso. Mas eu vou ter que usar muita lajota. Se ele quer a quantidade mínima de lajotas, eu preciso escolher a maior lajota possível. Então, eu preciso do maior valor, a maior lajota que encaixe ao mesmo tempo no 2,1 e no 3,5. Então, por isso que o lado da minha lajota vai ser o MDC entre 2,1 e 3,5. Então, nossa missão agora é calcular esse MDC. Então, vamos lá. Vou vir no cantinho, 2,1, 3,5 e vou colocar a barrinha da fatoração. Só que neste momento, vou deixar zero aqui só para ter espaço, tá? Daqui a pouco eu preencho, ignora esse zero. Só que nesse momento, o cara entra em pânico.
Porque ele vai olhar para a fatoração e ver que os números são quebrados. E ele fala, ferrou. Pedrão acabou de ensinar que eu não podia ter número quebrado na fatoração. E agora? Calma. Vamos junto. Você pode sim fatorar números quebrados. O que acontece é que quando você começa a fatoração, aí você não pode mais cair em divisões não exatas. Então, neste caso aqui, ó, o 9 por 2 que eu fiz a piadinha do 4,5. Eu estava no meio da fatoração. Então, se desse 4,5, seria uma divisão não exata, coisa que não pode acontecer. Mas, sim, tem um truque para você fatorar um número com vírgula. Na verdade, tem vários truques que você pode usar. Mas eu vou te ensinar o que eu acho melhor de todos, tá certo? Vai ser o seguinte, presta atenção. Primeira coisa que você vai fazer é deixar todos os números com a mesma quantidade de casas depois da vírgula, certo? Todos os números que aparecem aqui, eles têm que ficar com a mesma quantidade de casas. Então, por exemplo, se fosse 2,1, 3,5 e 1,44, eu teria que deixar todo mundo com a mesma quantidade de casas. Como o número que tem mais casas tem 2, eu teria que deixar todo mundo com 2 casas depois da vírgula, tá certo? Então, se tivesse 1,44 aqui, eu deixaria todo mundo com 2 casas depois da vírgula. Nesse caso, não precisa, já que todo mundo está com uma única casa depois da vírgula. Então, a primeira coisa que você vai fazer é deixar todo mundo com o mesmo número de casas depois da vírgula. Tá, Pedrão, já tá. E agora? E agora você finge que a vírgula não existe. Posso? Pode. Assim. Esquece a vírgula. Lembra, só pode fazer isso depois de igualar o número de casas depois da vírgula. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, ficaria 210, 350 e 144. Tá bom? Beleza até aqui? Aqui, como todo mundo já está com uma casa depois da vírgula, eu simplesmente ignoro essa vírgula. Então, eu vou fazer a fatoração entre o 21 e o 35. Ponto. Aí vamos começar a fatoração. 21 não é par, não dá por 2, mas dá por 3. 21 dividido por 3 dá 7. 35 não pode ser dividido por 3, eu só copio. Como esse 3 não foi capaz de dividir todo mundo, sem marquinha. Depois, 7 é número primo, só dá para dividir por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 35 dividido por 7 dá 5. Como esse 7 foi capaz de dividir todo mundo, marquinha nele. E aí, como um dos números já chegou a 1, meio que o MDC acabou. Mas só para a gente terminar a faturação não custa nada, ia dar por 5 e aqui ia sobrar 1. Tá lá, essa é a nossa faturação. Aí lembra, quem vai ser o MDC? A multiplicação dos elementos que receberam marquinha. Como foi só o 7, o nosso MDC, a princípio, é o 7. Só que aí você vai, compra uma lajota de 7 metros. E quando você coloca ela na sua casa, você esmaga a sua casa. Porque a sua sala tem 2 por 3 e você achatou com uma lajota de 7. Fatality. Caraca, Pedrão, onde está o erro? Na vírgula. Vamos lá. O 7, ele não é o MDC do 2,1 e do 3,5. Ele é o MDC do 21 e do 35. Pô, Pedrão, mas você disse que eu podia ignorar a vírgula. Pode. E aí no final você só corrige. Como a gente ignorou uma casa
depois da vírgula, a gente vem aqui no final, coloca uma casa e a vírgula. Ponto. Se você tivesse ignorado duas casas, vamos imaginar que fosse, sei lá, não é o caso, tá? Vai dar errado, mas se fosse o 210 e o 350, você tinha ignorado duas casas, contava duas casas. Então aqui, ó, eu ignorei uma casa depois da vírgula de cada um, é só contar uma casa e bota a vírgula. 0,7 lajotas. Pô, Pedrão, mas você é mó burro, cara. A pergunta não foi o tamanho da lajota. A pergunta foi quantas lajotas eu preciso. Agora ficou fácil, Sala. Se a gente sabe o tamanho da lajota, é só ver quantas lajotas a gente vai precisar. Então lá, ó. Primeiro aqui, ó. Essa medida tem 2,1 metros. A lajota que eu comprei tem 0,7. Quantas lajotas eu preciso para preencher isso aqui? Ué, 2,1 dividido por 0,7 vai dar 3. Então aqui, no comprimento, eu vou precisar de 3 lajotas para encaixar certinho. Tá, e depois na largura? Aqui é 3,5 metros. Para preencher com lajotas de 0,7, 3,5 dividido por 0,7 dão 5 lajotas. E aí só não esquece, vão ser 5 fileiras de 3 lajotas para preencher a sala completa. Então, no final, a gente vai precisar de 5 vezes 3, que são 15 lajotas. Resposta final. Alternativa A, de que isso, elas estão descontroladas. A nossa resposta. Tranquilo, Sala? Crises? Dúvidas? Então tá lá, é lógico. MMC e MDC são temas enormes e existem uma variedade de questões. Mas aqui eu quis mostrar para vocês o máximo de informações possíveis, mas principalmente o que é o MDC. O foco da aula de hoje é: se você entendeu aquela nossa primeira lousa e entendeu o que é o máximo divisor comum, é aí que a gente queria. E é lógico, com uma questão, eu não vou conseguir te mostrar todos os casos e nem eu resolvendo uma questão para você, vou transformar você num mestre do MDC. Você precisa agora pegar uma série de questões sobre o MDC, tentar resolver, ter as suas dúvidas e, claro, mandar para a gente solucionar. Mas com isso eu espero que tenha dado uma clareada para vocês sobre toda essa ideia de divisor comum, máximo, como calcula e esse joguinho do mínimo escondendo o máximo e vice-versa. Tá legal? Então tá lá, este foi o nosso encontro para falar de MDC. Espero do fundo do nosso coração que vocês tenham gostado e entendido da aula. Para mim, como sempre, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Um beijo enorme. Até uma próxima e tchau. Valeu!